O que é PAC, doutora Solene? Então, vamos lá. Todo sinal, toda sensação que a gente recebe, tato, visão, audição, todas essas sensações, elas vão ser trabalhadas, processadas pelas vias pelas quais elas caminham, para que o cérebro possa perceber. Então, a percepção acontece lá no cérebro. Se você estimular o meu ouvido, eu só vou saber que é um som na hora que chegar lá no cérebro. Então, o processamento é todo o trabalho que o sistema nervoso faz para refinar esse sinal. Então, esse sinal chega lá trabalhado, já classificado, dividido. O meu cérebro, é isso, ele tem que receber mastigadinho. Então, o PAC é o processamento auditivo central. Mas não é só a audição que a gente processa, é que o PAC é o mais famoso, né? A gente tem estudado muito agora a integração do processamento visual com o auditivo. Anatomicamente, eles são pertinho e um influencia o outro, tá? Então, PAC é processamento auditivo central. Legal. Sim, tanto que teve aqui uma mãe que falou que pediram, a escola falou para a filha, leva para fazer um processamento auditivo. Por isso que ela fez essa... Aí é uma outra discussão, né? Então, para o cérebro processar, a gente não falou que o sinal tem que ser bom? Então, gente, eu tenho que primeiro fazer uma avaliação sensorial. Essa criança escuta bem? O exame de processamento auditivo, ele não é um exame puramente auditivo. O que é isso? Quando a gente vai ver o quanto escuta, que é um exame quantitativo, é na cabine de audiometria, com fone, sem barulho, uma situação assim que nem existe na vida real, né? O processamento, eu vou avaliar como as habilidades auditivas funcionam no mundo real. Então, eu vou fazer testes em que eu filtro frequências auditivas, em que eu coloco um ruído de fundo junto com o sinal de fala. Tem teste que tem uma história sendo contada e no meio vai aparecer uma frase. A pessoa tem que prestar atenção na frase. A gente fala avaliar a figura a fundo. Eu tenho que te explicar como é que é o teste, né? Você chegar lá, eu falo, Igor, vai ter uma história, você não presta atenção na história, precisa de inteligência para fazer o PAC. Sim. Precisa de... Eu tô lá, vem um adolescente fazer PAC. Tá, não. Zero não vai motivação, fazer o exame bem, né? Realmente. Sono, a gente não falou aqui do sono. Você dorme mal, você tem desatenção. Então, não dá para uma criança ir direto fazer o PAC. Não é a escola que pede o PAC. Desculpem os outros profissionais, mas quem tem que pedir o PAC é o médico ou o fonoaudiólogo, depois de avaliada todas essas questões. Sim. Às vezes eu recebo crianças que fizeram o PAC porque alguém pediu e que essa criança não tinha a mínima condição naquele momento de fazer esse exame. E idade, né, suficiente. A gente vê A crianças idade muito mínima, novas fazendo, 6 a 7 anos. Mas, às vezes, aquela criança está com uma perda de audição ou a criança tem um déficit intelectual, então o teste veio todo alterado. Mas o que acontece? Isso, às vezes, vira muleta. Então, seu filho tem problema de PAC. A escola, todo mundo. Tem PAC. Meu filho tem... Então, é um exame que, se não for bem solicitado, bem realizado, ele mais atrapalha do que ajuda. Tá? Então, acho que se a escola... Porque, lógico, às vezes a escola percebe ali alguma coisa, mas ela tem que encaminhar para o pediatra fazer essa primeira avaliação, para o fono, para o otorrino. Exatamente, não pedir um exame diretamente, né? Um PAC, né? E é bem legal essa parte da escola, assim, porque a escola ajuda bastante no processo auditivo, né? No processo de desenvolvimento da criança ali, de dar atenção. A minha mãe foi diretora de escola durante 30 anos. Ela falou que ia encaminhar o podcast para todo mundo, que ela tá animada para ouvir. Porque é realmente isso, assim, às vezes você percebe que a criança não tá aprendendo, ali você não tem a obrigação, a escola, de fazer um diagnóstico, né? Mas você tem a obrigação de perceber que algo tá diferente. Algo estranho ali e você orientar, aconselhar a família a procurar o especialista, A gente tem que validar muito a queixa escolar. E eu acho que é o que mais chega pra gente ali no consultório, né? São queixas escolares. Nem sempre é a família que tá atenta a algum atraso do desenvolvimento, da aprendizagem, né? A maior parte das vezes é a escola que encaminha, né? Que vê que tem algo diferente ali e, né, já alerta os pais. Então, e
a criança, assim, né? Tem criança que passa o período integral na escola, né, gente? Então, assim, quantas horas da vidinha dela aquela criança tá no ambiente escolar com outras crianças, né? Pares da mesma idade. Então, assim, é um ambiente de comparação frequente, né? E o professor tá ali, alerta, né? Então, a gente tem que validar também a queixa escolar, né? Sim. E o quanto é bom, porque a escola ela tem um papel muito importante de fazer o diagnóstico pedagógico. Porque às vezes a família chega no consultório e fala assim, ai, meu filho não está indo bem na escola. É uma queixa muito vaga. Muito amplo, né? Então, quando a gente recebe um relatório pedagógico, nossa, é uma felicidade. Quando tem um profissional na escola que realmente faz um diagnóstico pedagógico, pontua para a gente quais são essas dificuldades. Às vezes são dificuldades globais, a criança não consegue, mas às vezes são algumas dificuldades pontuais. Então, a gente ama a escola, a gente ama os pedagogos, né? E a gente queria que eles realmente, quando encaminhassem com o relatório, porque mesmo a família não sabe, né, falar o que acontece lá na escola, Exatamente. então é muito Ficam mais importante. tempo, né? Fica um baita tempo com a criança, tempo que ela ajuda tá ativa, né? muito quando a escola é parceira, né? Sim. Ajuda muito. Quando a gente abriu a caixinha de perguntas, veio uma pergunta assim, ó, meu filho não está aprendendo na escola, pode ser dislexia? O que é dislexia, professora? Quando a gente falou dos transtornos específicos de aprendizagem, a dislexia é um tipo de transtorno específico, né? Então, é quando a criança tem dificuldade em leitura e escrita, tá? Nem toda criança que não consegue ler e escrever é disléxico, porque a gente já viu que tem um monte de causa. Quando a gente não acha nenhuma causa que explique essa não estar lendo ou estar lendo com dificuldade, aí isso é dislexia. Isso é um diagnóstico, gente, que não deve ser dado de forma superficial, porque é um diagnóstico que vai acompanhar a pessoa para a vida toda. A dislexia, ela não tem cura. Ah, então não adianta fazer nada? Não, as terapias vão ajudar a pessoa a buscar outras estratégias, outros apoios para conseguir lidar com a leitura escrita. Tanto que pelo DSM-5, gente, para quem não é médico, né, é um manual aí que dita as regras de diagnóstico, a gente só pode fechar diagnóstico de dislexia depois de 6 meses de terapia adequada, porque pode ser só um atraso, pode ser só uma dificuldade. Todo mundo aqui teve dificuldade. Teve que fazer uma aula de reforço, ficou de recuperação em alguma matéria. Isso é uma dificuldade, todo mundo tem. A criança pode estar com uma dificuldade que, com um acompanhamento psicopedagógico ou fonoaudiológico, ela consegue superar. E aí não é dislexia. A dislexia é, apesar dela ter todas as condições terapêuticas, escolares, mesmo assim ela não consegue aprender a ler e escrever. O atraso da fala pode ser uma manifestação de um transtorno psiquiátrico, pois nesse caso, como um diagnóstico de exclusão, teríamos que excluir as causas clínicas, certo? Então, assim, o atraso da fala pode ser uma manifestação de um transtorno psiquiátrico. Porque se for um transtorno psiquiátrico, eu tenho que excluir as outras causas antes de falar. Será que é quer dizer que né? será que toda atraso de fala é autismo? Exato, eu acho que a gente pode entrar nesse ponto que é bem importante a gente diferenciar. Então, lembra que eu falei dos critérios? Em nenhum momento eu citei que atraso de fala, né, da linguagem falada é um critério. Né? Então, o autismo é um espectro e cada um daqueles comportamentos que eu citei vão aparecer em intensidades e de maneiras diferentes em cada criança. Cada criança autista é única, não tem um igual ao outro. E quando a gente fala em linguagem no autismo, eu vou num espectro desde aquela criança não verbal, né, que invariavelmente talvez nem desenvolva a linguagem verbal, até a criança, né, que apresenta aquele autismo de alta funcionalidade e que tem um repertório rebuscado de palavras. Aquela criança que ali com 2 aninhos já tá falando coisas que o pai e a mãe olham e falam, mas onde essa criança aprendeu isso? Então, assim, atraso de fala nem sempre é autismo, né? E nem todo autismo é acompanhado por atraso de fala, né? A gente tem um diagnóstico que chama transtorno do desenvolvimento da linguagem, que é o TDL. Então, aí a neuro vai ver o autismo e o foniatra avaliar a linguagem, porque às vezes um TDL
um transtorno de linguagem muito grave, ele pode ter dificuldade de se comunicar. Exato. Porque como a Brenda falou, a linguagem não é só falar, é olhar, e o TDL pode afetar também a linguagem não verbal. Então, é um diagnóstico diferencial. É importante a gente lembrar desse diagnóstico. Ele é mais frequente do que o autismo. A gente tem mais criança TDL do que autista. E a gente pega, às vezes, no consultório, a criança que assim, não falou, é autista. Né? E às vezes é um TDL. E a terapia é diferente. Para o autista, o ABA, terapia comportamental. Para o TDL, terapia de linguagem. Tá? Que é completamente diferente, não é um treinamento de comportamento. Então, esse diagnóstico inicial, por isso que a gente precisa Trabalhar junto. Conversar, trabalhar junto, porque o foniatra ele vai ter mais, digamos assim, expertise para diagnosticar um TDL e o neurologista um autismo. E a gente tem casos que a gente tem dúvida, mesmo com muita experiência e tal. E ao longo do tempo que a gente vai fechar, é um TDL grave ou é um autista? Porque no TDL, né, a criança tem aquela dificuldade de linguagem expressiva e receptiva, né? Então, entender a linguagem e se expressar. E aí, muitas vezes, a criança que tem essa dificuldade, ela pode acabar tendo como consequência dificuldades também na interação, comunicação social. E aí faz esse paralelo com o autismo, né? Então, aquela criança, ela, por ter dificuldade de linguagem, ela começa a perceber que ela não consegue interagir com as outras pessoas, então ela começa a se fechar. E aí, a nuance com o autismo, né? Assim, é um diagnóstico de diferencial difícil de fazer. Às vezes é muito difícil, né? Só que aí a criança com TDL não vai ter, como eu falei, lembra que o autismo a gente se baseia nos 2 grupos grandes de critérios? Então, o TDL pode até fazer, né, uma coisa parecida com o autismo no sentido de interação social, mas ela não vai ter estereotipia, não vai ter hiperfoco, não vai ter, talvez, padrões sensoriais alterados, né? Então é muito importante. Difícil. A gente só pode fechar autismo se preencher todos os critérios. Balançou a mão, é autista? Não, a gente balança a mão. Ah, não olhou para mim hoje. Será que ele está enxergando bem? A criança, às vezes, tem uma baixa visão. Ela não está olhando para você porque ela tem baixa visão. E aí, coitada. E às vezes ninguém pensou. Então, sempre, gente, sempre, né? Avaliar audição e visão antes de pensar em qualquer outra coisa. Né? Exatamente. E uma dúvida que eu fiquei sobre o estímulo, né? A criança que não é estimulada. Tem também problema aquelas mães, pais, a família que começa a falar infantilizado, errar a palavra, porque acha bonitinho a criança falou alguma coisa errada, e aí você fica repetindo, falando errado também. Isso eu fiquei pensando, acho que é prejudicial para a criança, não é? É ruim, porque a gente comentou, ela vai tentar imitar. Então, o modelo que ela recebe. E se eu faço uma coisa errada e todo mundo acha bonitinho, eu vou repetir aquele comportamento, porque todos nós queremos aprovação. Quem não gosta que eu gosto de dar uma aula e os alunos virem falar, nossa, que aula legal, vocês estão aqui, nossa, que podcast, mas a gente quer a aprovação das pessoas. Então, às vezes, a gente precisa ver isso, o modelo que essa criança está recebendo. Não é para brigar quando a criança fala errado, óbvio. O que a gente até recomenda? Falou errado, a gente não chega e fala assim, falou errado, não é isso. A gente dá o modelo correto. Então, a criança fala, eu quero a boia, que é a bola. Fala, a bola, você quer a bola? Então vamos pegar a bola. Você repete dentro de um contexto, dando modelo. Porque também é muito ruim a gente o tempo inteiro dizer, você está errado, você está falando errado, né? Imagina quando você estava lá aprendendo uma cirurgia, seu chefe fica lá assim, tá errado, Igor, segura essa pinça direito, Igor. Não é assim, Igor. Você vai Chega inibindo uma hora a criança que você ali, fala, né? não vou operar, então eu não vou falar, porque começa a ficar ruim, né? Sim. Então, é muito delicada a questão da infância, porque a gente está lidando com um ser que está em desenvolvimento físico e psíquico, que esse é o mais grave quando dá errado, né? E aqui tem uma pergunta do Carlos de Curitiba. Ele falou que tem um filho aí de 10 anos que fez uma audiometria, deu normal, só que ele ainda troca as letras na hora da escrita. Tem algum problema, doutora Sulene? Pode ser o TDL, pode ser um transtorno do desenvolvimento da linguagem. Ele tem uma audição quantitativamente normal, mas a gente tem que ver a qualidade, que é o tal do processamento. A gente tem que ver memória auditiva, discriminação. Então, trocar letras na fala e às vezes na escrita pode ser um TDL leve, porque o TDL ele tem graus, né? Desde aquela criança que não consegue falar
até troca a letra, fala errado. Então, pode ser um TDL. Sim. E aí, como a doutora Brenda falou, o autismo é um diagnóstico clínico. E o TDL tem algum exame que a gente vai fazer ou também é clínico? Não tem ainda, né, marcador biológico, nem para o autismo, nem para o TDL, nem para gagueira, é tudo diagnóstico clínico, tá? E aí, uma coisa que eu gostaria de alertar é sobre o BERA. Porque vira e mexe, sai na imprensa ou no Instagram, o BERA, o PEAT no autismo, nananá, então vamos diagnosticar autismo pelo BERA, né? Não existe marcador biológico. O que acontece é que quando a criança tem um transtorno do neurodesenvolvimento, ela tem maior chance de ter perda auditiva também. Né, de ter um distúrbio vestibular. A gente olha, é tanta coisa, né, Brenda? Ó, distúrbios vestibulares. Sabia que a criança pode ter distúrbio vestibular? Pode ter tontura? E um bebezinho que tem um distúrbio vestibular, ele vai atrasar para andar? Ele vai atrasar para falar? Olha, né? A gente não para de estudar, né, Brenda? É muita coisa envolvida, se for falar aqui, vai ficar... Os alunos de medicina que querem fazer otorrino, gente, não é... É melhor fazer o uro, que aí você faz um toque, um PSA, faz uma biópsia, diagnostica, acabou. É câncer de próstata, brincadeira, gente. Mas realmente é muito difícil, assim, essas doenças que têm um diagnóstico clínico, né? Tem similaridades, né? Então fica difícil. E quando, assim... Para os pais ali que estão ansiosos, para a escola que está ansiosa, existe um desenvolvimento normal ali? O que é, ou uma dica, como que a gente pode prevenir um atraso? Não, como a gente pode prevenir um atraso é dando todas as condições de um bom desenvolvimento, começando ali do pré-natal, uma boa nutrição, né, um sono adequado. Gente, a gente tem que fazer um podcast de sono, né, Brenda? Verdade, Porque o sono, é no sono que o cérebro forma conexão, sinapse, enfim. Então, garantir que essa criança tenha, do ponto de vista ambiental, todas as condições para se desenvolver bem. Acho que essa é a prevenção do atraso. E prevenir que um atraso se transforme num problema muito sério é a gente intervindo precocemente. Então, ficar realmente aí, ler a caderneta que a criança ganha, uma caderneta enorme, gente, não é só para fazer volume, é porque lá tem muita informação crucial que a própria família pode ler, né? Então, tem dúvida? Acha que seu filho está atrasado? Aliás, um dos primeiros itens lá que a gente brinca com os alunos, tem que decorar o ZIRDA. Quando for no meu ambulatório, tem que saber o ZIRDA, que é indicador de risco de deficiência auditiva, não é? Quais são os... O primeiro IRDA é preocupações dos pais e professores com a linguagem e audição da criança. É o primeiro indicador de risco para perda auditiva. Então, valorizar a fala da família, né? Nunca subestimar. Exato. E se realmente for uma visão errada, a família às vezes tem uma expectativa maior do que o real, né? Puxa, meu filho tem 5 anos e não tá lendo. Pô, mas não é para ele estar lendo com 5 anos. Calma, mas o amiguinho tá. O amiguinho é fora da curva. Exatamente. Né? Mas sempre acolher, sabe? Não subestimar. E olha, não sei, será que é ou não é? Encaminha para alguém que você acha que pode te ajudar. Sim. Exato. É estímulo, né? Estímulo precoce, assim, não tem como a gente prevenir. Por exemplo, o autismo tem a base genética ali, né? A intervenção precoce vai ajudar no sentido da gente melhorar o prognóstico e a evolução, né? Mas a gente consegue ajudar com estímulo, né? Então, assim, dar modelo de aprendizagem para a criança. E aí, hoje em dia, o pai e a mãe ficam onde? No celular. E faz o que dá tela. A gente conversou sobre a tela num podcast. Cadê o modelo, né, gente? A criança às vezes tá ali pedindo para brincar e não tem essa atenção, né? Então, assim, eu sempre falo que, né, para os pais, quando recebem o diagnóstico do autismo, né, tirando as questões das terapias que são importantes, é tão importante quanto, eu falo que é a casa organizada. O que é essa casa organizada? É uma criança com rotina, com horário para todas as atividades. Criança precisa de previsibilidade, é uma necessidade dela, né, de saber exatamente o que acontece na vida dela todos os dias. Qual é o passo? Depois que ela sai da escola, ela vai para onde? A criança precisa de previsibilidade porque isso traz segurança para ela. Então, rotina é importante, sono é importante, o uso de telas também precisa controlar. Então, assim, são
pequenas coisas que, se a gente ajusta, faz muita diferença. Então, às vezes, assim, uma criança autista tá 40 horas semanais na terapia. Né? Tá meio período do dia dela na escola, meio período em terapia. Mas chega em casa no final de semana, não tem rotina, dorme qualquer hora, celular, 24 horas por dia. Então, assim, isso vai interferir no progresso daquela criança também, né? Então, assim, a família tem um papel muito importante quando a gente fala em estímulo. Assim como a escola e assim como todos os profissionais que vão estar acompanhando, né? Sim. E tem mais uma pergunta aqui que tá Vamos responder as falando sobre... perguntas finais aí da turma. E o mutismo seletivo. Eu tenho um primo de 5 anos que já foi descartado autismo, problema auditivo, de fala, mas ele realmente não quer falar, ele só fala com umas 2, 3 pessoas da família. Sim. Aí é psiquiatra, né? O mutismo seletivo é um diagnóstico diferencial dos Exato. transtornos de fala, mas é isso, a criança fala em algumas situações com algumas pessoas e que em outras situações com outras pessoas ela se recusa a falar. Exato. Isso é um diagnóstico, a gente afasta a avaliação neurológica, foniátrica, e quem vai fechar esse diagnóstico realmente é o psiquiatra. Exato. É um sim. transtorno de ansiedade, né? Ele tá no DSM ali dentro dos transtornos de ansiedade. Então, a criança tem capacidade de falar. E, em geral, a criança fala, por exemplo, em casa, que é o ambiente de maior segurança ali. Fala com o pai, fala com a mãe, mas aí em outros ambientes sociais, a escola, por exemplo, a criança não abre a boca. Né? Então, é um diagnóstico diferencial, mas ele também pode aparecer junto ao autismo em algumas crianças, né? Sim. Pode acontecer.